É uma alegria receber você aqui. Estamos começando mais um programa Anjos da Esperança Empreendedores. Um espaço onde celebramos o propósito da missão, o impacto de cada anjo na vida de pessoas. E é claro que esse programa tem muita coisa. No Anjos 360 de hoje, você vai conferir uma parceria entre a Novo Tempo e a AMA, a Associação dos Médicos Adventistas, para uma atualização importante na programação. Lembrando que esse é um mês muito especial, você já sabe, o mês de doação. Saiba como a sua doação pode se tornar possível a impressão das revistas Céu e Inferno, Daniel e também Apocalipse. Nós vamos conhecer histórias de esperança que você vai tocar o seu coração. Você vai conhecer a Aline Heidrich, eu acho que eu acertei, ela me deu uma dica especial para acertar o nome dela. Ela é natural do Rio de Janeiro, um abraço aqui aos cariocas. Ela que é advogada, especialista em direito do consumidor. E ela retomou os caminhos também da confiança em Deus e aprendeu ainda na infância. Olha que legal, com seu marido por meio da Novo Tempo. Aqui da Novo Tempo, a sua Novo Tempo. E no Momento Sebrae, você se prepara. Você vai aprender como estabelecer precificação inteligente. Cris, eu quero entender mais, cara, respira. Você vai entender como o preço é mais do que um número. É uma ferramenta de posicionamento. Legal, né? E ainda hoje, na Palavra do Dia, tem uma reflexão sobre justiça e equilíbrio nas decisões profissionais. Respira fundo. Está começando o meu, o seu, Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que negócio, uma missão. É bom demais estar com você. Empreender com propósito, meu querido, é uma missão de usar os seus talentos, o seu negócio para impactar vidas. O programa Anjos da Esperança Empreendedores nasceu para te mostrar histórias de pessoas que fazem isso na prática, pessoas que decidiram transformar a sua vida através do trabalho, fazer um instrumento nas mãos de Deus. Que bom, né? Então a gente pede um cantinho no seu coração, você que está aí na sua casa também, né? Está acompanhando pela internet, pelo smartphone. Esse é o Anjos da Esperança Empreendedores. Vai ter histórias de vidas transformadas, informações especiais, momentos Sebrae, histórias de esperança, palavra do dia, tudo isso e muito mais. E para começar o nosso programa, a gente dá um giro nas informações. A gente traz transparência, é os projetos da Novo Tempo indo avante, como Deus mesmo nos fala. Ide, com a sua ajuda e com o Espírito Santo, a Novo Tempo está indo. Vamos lá então? Começa agora o Anjos 360. Anjos 360, é você sabendo das novidades, a expansão do reino, tem uma parceria por aí, parece que tem uma história até de cenário novo, mas quem conta pra gente, você sabe que ela vem aqui todos os domingos, é a nossa repórter Gabi. Gabi, tudo bem-vinda. Cris? Tudo Obrigada. bem? Bom, já que você falou do cenário, eu vou começar falando qual é o programa, então, que vai ganhar esse novo cenário. Vida e Saúde, esse programa que é tão querido, aí preenche as tardes da TV Novo Tempo com tanta informação para quem quer realmente ter uma vida aí mais saudável, Cris. Então, essa parceria, essa conquista vai ser possível graças a uma parceria da Novo Tempo, o programa Anjos da Esperança também, com a AMA, que é a Associação dos Médicos Adventistas. Esses médicos, essa parceria já existe há algum tempo, inclusive eles participam de diversos programas aqui, do Vida e Saúde, por exemplo, mas também da Rádio Novo Tempo, né? A gente acompanha aí o Dr. César, a doutora Daniela, que é uma querida, com o seu esposo também, o Dr. Luiz. Que legal. Vai um abraço especial a eles que já têm um ministério de levar, né, a obra médico-missionária, só que eles fizeram uma associação para ter projetos em conjunto, para levar o evangelho para vários países, inclusive aqui no Brasil. Eu quero mandar um abraço para o doutor Fabiano, que é o presidente da AMA, doutor também Ricardo, um abraço para o Pepe, toda essa turma de médicos que tem um coração muito aberto. Inclusive esse evento foi um evento internacional aqui na sede da Novo Tempo, né, Gabi? Exatamente, um evento que aconteceu aí de quinta a domingo e reuniu aí quase 500 profissionais médicos de diversos países. Eles discutiram diversos temas, Cris, como, por exemplo, o uso de cafeína realmente ele é saudável, como que ele afeta a nossa saúde. Existem aí alguns mitos que foram esclarecidos, entre outros itens aí que são extremamente, prejudiciais para a nossa saúde. Então, eles sempre estão se atualizando para que realmente possam oferecer aí o melhor no seu trabalho e também na missão que eles participam. Maravilha, hein? Foi um evento de quinta a domingo, trazendo informações, palestras, né? O pessoal falou das questões missionárias, teve um espaço dedicado também ao projeto Anjos da Esperança. O pastor Toninho também esteve lá falando sobre
a Novo Tempo em si, né? Então, enfim, um evento que tende a se repetir aqui na sede da Novo Tempo. Quem sabe o próximo ano a gente possa contar, inclusive, com os resultados dessa parceria. Exatamente, porque eles já estão aí doando o seu tempo, oferecendo conhecimento e orientação para quem realmente quer ter uma vida aí mais saudável. Agora essa parceria com o Anjos da Esperança para ajudar não só o Vida e Saúde, mas tudo que a Novo Tempo faz, né, Cris? Que legal, gente. Olha, o coração totalmente aberto. Você que já é um Anjo da Esperança, nós temos também ali, né, o pessoal aqui do AMM Brasil, que tem esse ministério sobre rodas, que tem o Anjo sobre Rodas, agora a AMA, se juntando ao Anjos, para que cada médico se torne um Anjo da Esperança, doando para que a gente possa ter um novo cenário. Até, inclusive, palavras do presidente da AMA falam, olha, a casa do médico, né? A casa do médico é o Vida e Saúde. Isso aí, eles são médicos que doam tempo também para o Entre Família, o programa da Darleide também, o consultório, enfim, já doam tempo, como muito bem a Gabi. Agora, vão doar financeiramente para que a gente possa ter um novo cenário e para que possa ser ali a casa dos médicos e servir para a obra médico-missionária, levando saúde para quem precisa e não tem condições de pagar uma consulta, mas a Novo Tempo de graça, todos os dias, né, Gabi? Exatamente, essa casa que já é muito bonita, por sinal, a Casa do Médico, que é o programa Vida e Saúde, e que vai ficar ainda mais, né, Cris? A gente pôde acompanhar algumas imagens da projeção desse novo cenário e eu quero dizer para você que está nos assistindo, você também pode ajudar. Os médicos vão ajudar a ter esse novo cenário para o Vida e Saúde, mas você pode ajudar quando você se torna um Anjo da Esperança, você que é um Anjo da Esperança empreendedor, nós produzimos novos cenários para os programas que já existem também na Novo Tempo e para os novos que virão, com certeza. Verdade. Então, ó, você pode se tornar um Anjo da Esperança, manda uma mensagem agora, quero me tornar um anjo, para o nosso WhatsApp 12981766630. A nossa equipe durante a semana vai entrar em contato com você. Você fala até um horário, olha, me liga meio-dia segunda, me liga na terça, me liga à noite. E a gente faz um cadastro, o valor é você que escolhe. E, na verdade, a gente nunca sabe quem vai doar todos os meses, mas Deus continua tocando corações e uma rede de comunicação se mantém no ar através do milagre diário. É bom demais estar com esse povo que acredita na missão, viu, Gabi? Com certeza, Cris. E eu quero chamar agora uma entrevista que eu gravei com o pastor Antônio Toches, diretor-geral da Novo Tempo, para ele poder explicar melhor sobre essa parceria e tudo que vem pela frente. A AMA, por exemplo, tem proposto nos ajudar nas nossas produções, mas também diretamente no programa Vida e Saúde, por ter essa conexão maior com os objetivos da obra médica, que é levar saúde física e saúde mental. Eles estão participando conosco agora com esse projeto de nos fornecer um novo cenário para o programa Vida e Saúde, que vai nos ajudar na nossa comunicação, para que os nossos telespectadores sejam mais atraídos e possam seguir acompanhando esse programa tão importante na nossa grade, que é o programa Vida e Saúde. Que coisa bacana, né, Cris? E o nosso objetivo aqui, graças a Deus, todos os objetivos da Novo Tempo têm sido alcançados. E tudo isso porque existem pessoas, como você já mencionou aqui várias vezes, que acreditam no nosso trabalho, doam o seu tempo ou então recursos financeiros para que a gente possa manter toda a estrutura da Novo Tempo, que graças a Deus ela é muito completa, né, Cris? Quem passeia por aqui consegue observar tudo isso. É um milagre. Meu querido, eu já trabalhei em outras redes de comunicação muitos anos atrás. Se me perguntasse, olha, se uma televisão ou uma rede de comunicação com 600 colaboradores, uma TV que atinge 60% do território nacional, 18 rádios no Brasil, que envia mais de 1.000 estudos bíblicos por dia, se manteria no ar por doações, eu falei assim, olha, isso é coisa de louco, mas o que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus, porque para Deus não tem limites. Inclusive, esse mês é um mês de desafio, Gabi. Exatamente, é por isso que todos os dias, Cris, antes de iniciarmos as nossas atividades aqui, fazemos o nosso culto, a nossa oração, também pelos nossos doadores, ali no Anjos da Esperança, às 10 horas, porque tudo isso realmente é motivo de muita gratidão. E nós temos no mês de dezembro um evento que celebra tudo isso, tudo que aconteceu em 2025, em todos os anos, na verdade, aqui na Novo Tempo, que é o Anjos em Ação. Mas antes, eu quero lembrar, nós estamos no mês da doação. E qual que é o objetivo? O tema da campanha do mês de doação é Deus está chamando, qual é a sua resposta? O nosso objetivo, antes de mais nada agora, é reimprimir, na verdade, mais exemplares das revistas Profecias de Daniel, a revista Céu e Inferno, que foi lançada em 2025, e também Apocalipse, né, Cris? Verdade. Então, qual é a ideia da Novo Tempo?
As pessoas estão falando agora, olha, trocou o Papa, olha o presidente e tal, olha a teoria dos 8 reis. Na verdade, queridos, nós temos que abraçar a palavra de Deus. E muitas pessoas acham que, inclusive, Deus é culpado pelas tragédias, culpada pelas doenças. E a gente precisa levar a verdade. E falando sobre escatologia, que é a teologia do fim que nós estamos vivendo, a Novo Tempo em Oração decidiu reimprimir essas revistas que já existem. Então agora é o momento dessas pessoas pegarem o que está acontecendo em Apocalipse. Eu tenho medo do Apocalipse. E na verdade Apocalipse é um livro das boas novas de Jesus. Então a gente tem que apresentar essa verdade. Nesse mês a gente tem essa missão e nós estamos pegando recursos para enviar essas revistas. Se Deus quiser também, no próximo ano a gente vai ter uma nova revista falando sobre isso. Mas enquanto não chega, temos que enviar essas que Deus nos deu. Então nos ajuda. Por exemplo, uma revista custa R$5 para enviar. Ela é diagramada, impressa e enviada com correio. Então olha só, com apenas R$10 você consegue enviar 2 revistas, atingir 2 famílias. E é cada um fazendo sua parte. Então venha com a gente fazer a diferença nesse mês de doação. Então faça uma doação especial para esse projeto. Inclusive, então Deus está chamando, né? Qual é a sua resposta? Então fala assim, ó, eu vou, sou anjo, sou Novo Tempo. Exatamente, o Pix para você fazer a doação no mês especial é o anjos@novotempo.com. Qualquer valor, né, como o Cris disse, com apenas R$10, nós conseguimos enviar 2 revistas. A Novo Tempo tem diversos conteúdos aí bacanas que realmente precisam ser enviados para as pessoas, né, Cris? Verdade. Vamos lá, hein, gente, levar o Evangelho nesse mês de doação, essas revistas especiais. A gente conta com você, é uma benção. Falando em contar com você, a gente conta sempre com a Gabi, que volta no próximo domingo, sempre trazendo as novidades do Anjos 360. Obrigada, Cris. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, o programa só está começando, começamos já com as informações. É mês de doação, tem novidade, a gente vai ter entrevista aqui. A Aline tem uma história muito legal. Primeiro que vai trazer para você, inclusive, vai abrir os seus olhos aí referente aos seus direitos. Então, olha, aquele direito do consumidor. Cris, eu estou viajando, às vezes, né, perco o horário, ou às vezes troco o meu horário como se não fosse nada. Olha, espera que a Aline vai contar para você coisa boa, inclusive sobre a própria vida dela. Muito legal, porque ela também é um anjo da esperança. Legal, né? Ela tem a vida transformada pela palavra do Senhor. Vamos fazer o seguinte, ainda tem o Momento Sebrae, ainda tem a palavra do dia. Gente, que programa é esse, né? Então, olha, 2 minutinhos no relógio, um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, você que acompanha todo domingo aqui, tá? É uma bênção. E agora você já teve o Anjos 360 e a promessa é Histórias de Esperança. Hoje tem a Aline Heidrich. Ela é advogada especialista no direito do consumidor. Inclusive, ela é conhecida como doutora consumidor. E, notoriamente, ela trabalha com todo o Brasil, por chefiar um dos maiores escritórios de defesa do passageiro aéreo. Por isso que eu falei para você sobre passagens. Ela já auxiliou mais de 15 mil viajantes. Ela é formada pela PUC, do Rio de Janeiro. Vai um abraço aí aos cariocas, né? Ela se formou na área do direito do consumidor e também tem ampla atuação no segmento de transporte aéreo. Ela une conhecimento legal e paixão pelo serviço. E digo mais, na sua trajetória de vida, ela reflete transformação, porque ela é uma cristã, adventista, cresceu frequentando a igreja, acabou se afastando ali na adolescência, uns 16 anos após a perda da mamãe. Mas ela sentiu saudade de Deus por 2 décadas, até retornar. E foi pelo exemplo do seu esposo, inclusive um abraço para o esposo da Aline aqui, né? E uma hora ou outra ele tem que vir aqui também nos visitar. E o esposo, assistindo a Novo Tempo, ela sentiu no coraçãozinho dela o desejo de voltar. E hoje, eles são anjos da esperança. Que legal, né? Um abraço para esse casal especial. Livres aí para testemunhar da sua fé, o compromisso por meio da informação, né? Eles são aí libertadores, né, do reino, levando informação. E faz um trabalho muito especial. Eu tenho muitas dúvidas aí sobre essa questão do direito do consumidor na parte aérea e tal. Vamos chamar a Aline aqui, saber se eu acertei também o seu sobrenome, Aline Heidrich. Vamos ver se ela vai apoiar aqui.
Aline, seja bem-vinda ao nosso programa. Cris, tudo bem? Muito Tudo obrigada. bem, tudo jóia. Para mim é uma honra, viu? Muito E obrigada. aí, um pouquinho mais pra frente aqui, Aline, aqui pertinho, pronto. Me diga, acertei o Riders que você estava me ensinando nos bastidores. Você acertou, viu? Porque é um trava-línguas, né? Por isso que eu coloquei ali no Instagram Doutora Consumidor, porque se eu colocasse Aline Heidrich, ninguém ia me encontrar para seguir a minha página. Aí fica bem mais fácil o Doutora Consumidor. Que legal. A gente está falando da parceria que você tem, né? Acho que se você quiser mandar um abraço para a esposa, é um momento especial, né? Ah, eu preciso mandar, então aqui, né? ó, aqui nessa aqui, ó. Eu preciso mandar um beijo, meu amor, Gustavo. Como o Cris disse, né? O Gustavo, ele não é adventista, ele frequenta comigo. E eu nasci em berço adventista e estava afastada. E o Gustavo estava tateando o controle, ele chegou até a Novo Tempo, começou a assistir por vontade dele, por desejo dele. E a gente começou a acompanhar o conteúdo da Novo Tempo, nos tornamos anjos da esperança e hoje eu estou aqui, voltei para a igreja, o Gustavo frequenta comigo, é um homem cristão, muito obrigada, tá, meu amor? Eu sei que o Espírito Santo te usou através da Novo Tempo, através dos Anjos da Esperança para o meu retorno, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que benção. Eu sei que agora a Aline ela fez um resumo, né, de tudo que a gente vai conversar aqui em 1 minuto, mas agora eu quero saber dos detalhes. Aline, senta aqui para a gente poder saber um pouquinho mais. Já um abraço. É Gustavo, né? Gustavo. Gustavo, vou fazer uma fofoquinha boa, tá? Gustavo, ela estava falando aqui o quanto essa parceria entre vocês funciona. Ela disse, olha, meu esposo fez a gente ampliar os negócios, é visionário, né? Eu sou o rosto ali desse contexto empresarial que tem, e ele me ajudou toda essa parte empresarial, estratégica. Então, Gustavão, ela veio, mas te trouxe no coração, tem muito orgulho dessa parceria que vocês têm diante de Deus. Deus abençoe esse relacionamento, esse negócio. Agora, Aline, vamos falar um pouquinho mais aqui. Você que é advogada, você é fundadora, segundo informações aqui, do maior escritório de defesa do passageiro do Brasil. Como é que surgiu esse negócio? Porque é um pouco diferente, a gente não ouve em todo lugar, né? A maioria das pessoas nem sabe que tem um escritório que faz apenas defesa do passageiro aéreo. Um escritório que faça só direito do consumidor já é diferente. Peraí, advogado que trabalha só com isso é conhecido como pequenas causas, né? Juizado especial civil, que é o acesso à justiça gratuito. Muita gente não sabe que se você tiver um problema de consumidor no geral, você pode buscar a justiça e você não precisa pagar nada por isso. A justiça é gratuita nesses casos chamados pequenas causas. E eu já tinha um escritório menorzinho que atendia direito do consumidor no Rio de Janeiro. E eu vi que tinha muita demanda de problemas com companhias aéreas, porque infelizmente, Cris, elas falham muito. Voo cancelado, voo atrasado, bagagem extraviada, bagagem danificada. E as indenizações eram de valores interessantes, mas as pessoas não sabiam, então você tinha ali um voo cancelado, você acabava deixando para lá. Por 2 motivos. Ou você achava que ia ter que gastar algum valor para ingressar na justiça, então você já estava aborrecido porque você já teve um prejuízo ali da perda da sua viagem. Ainda vai ter que pagar para entrar com a ação, então muita gente não sabe que é gratuito o acesso. E o outro é pagar um advogado. E a maioria dos advogados que atuam em defesa do consumidor, eles combinam de cobrar apenas no final 30%. Não é uma lei, né? Cada advogado, cada colega pode cobrar de acordo com o que achar melhor, você põe o preço no seu trabalho, mas só narrando que muitos colegas atuam dessa forma, cobrando no final 30%. Então, acaba sendo sem nenhum risco você buscar os seus direitos. Eu gosto de ressaltar que você não está fazendo nada de errado, você está buscando os seus direitos. Você, como cristão, você pode ingressar na justiça, não é nada que seja feio, né? Você não está inventando também nenhuma situação, você está narrando aquilo que aconteceu com você. E vi ali a possibilidade, então, de nichar mais ainda, além de fazer direito do consumidor, fazer passageiro aéreo. Já que eu decido, então, fazer apenas esse assunto, eu amplio para o Brasil inteiro, atendo online e aí eu insisto com o meu esposo para que ele venha comigo para o negócio. Eu sou advogada, ele é o estrategista. E fica aqui também o testemunho. Marido e mulher podem trabalhar juntos, sim. No começo, a gente teve medo disso atrapalhar o relacionamento, mas cada um no seu quadrado. Ele faz a parte financeira, a parte de estratégia de crescimento do escritório. Eu faço a parte de redes sociais, eu sou a cara do escritório e a parte jurídica. A gente dá um pitaco ou outro, mas a palavra final é sempre do responsável pelo setor.
E assim, cresceu muito o negócio. Com a graça de Deus, a gente sempre orou, né? E quando a gente decide fazer esse escritório, eu tenho um pensamento, assim, de realmente estar obstinada a ter o maior escritório de defesa do passageiro aéreo do Brasil. E levar um serviço gratuito, porque na faculdade eu queria ser defensora pública. E a defensoria é um acesso que você não paga. E aí eu pensei, eu posso ser uma defensoria pública dessa forma, né? Combinando de cobrar apenas no final. E o que a gente faz, então, durante o dia inteiro? A gente atende pessoas que estão ali no aeroporto ou que já tiveram algum problema dentre 2 anos, que é o prazo para você ingressar. Eu queria até te perguntar, porque são mais de 15 mil pessoas. Que tipo de questão que você encontra? São diferentes nichos, assim. Inúmeras. Você fala assim, passageiro aéreo é um assunto pequeno, mas ali tem vários desdobramentos, né? Grande maioria das demandas, atraso de voo, seu voo está marcado para sair às 7, dá 8, dá 9, dá 10 e nada. Voo cancelado também acontece muito, bagagem extraviada, bagagem danificada e o famoso overbooking. Não sei se você já ouviu falar desse termo, Cris, que é quando você fica, imagina que eu te convido para uma festa lá em casa, aí quando você chega eu falo, Cris, está lotado, você vai ter que ficar aqui no jardim. É uma falta de respeito tamanho. Imagina que você pagou para participar dessa festa. Você compra a sua passagem e fica para fora do avião, porque a empresa vendeu mais assentos do que comporta a aeronave. Esse é mais raro de acontecer, mas acontece bastante. O que a minha equipe faz, Cris? Ela atende essas pessoas, independente se aquilo vai virar um processo ou não. Então, eu te dou todo o suporte, eu explico o que você tem que fazer. Muitas vezes, nem vira um processo. Eu falo, olha, vai lá no guichê e usa meu nome. Fala que você falou com a advogada, porque Pronto. tem um pezinho. Dá uma carteirada. Dá uma carteirada. Infelizmente, a gente sabe que às vezes é preciso. E resolve. E ali eu já consegui prestar, então, um serviço para a sociedade, como se eu fosse uma defensoria pública. Então, eu sou muito feliz no que eu faço, porque mesmo que aquilo não vire um processo no final, a gente conseguiu ajudar aquela pessoa. Que legal. Gente, olha que fantástico, né? Então, se você já conhecia, né, doutora consumidor, trazendo essas informações para você, algo nichado, mas com tanta amplitude, né? E alguém que se dedica, ela fala com amor, né? Você viu que fala de forma visceral para defender você, tem isso no coração. Só que ela tem uma raiz muito bacana, uma raiz cristã. E você conta pra gente aqui, né, que se desviou aos 16 anos e conheceu o Evangelho e acabou perdendo a mamãe. Como é que foi esse momento, essa estrutura para você, esse senso de finitude, quando a gente vê pessoas que a gente ama, por exemplo, partindo? O que isso mandou um recado para você? Exatamente. Eu cresci em berço adventista, eu sou muito grata a Deus por isso, porque toda a base foi plantada no meu coração e que bom, que privilégio, sabe? E eu sei que tem muita gente que assiste a Novo Tempo, que de repente tem o seu filho desviado, o seu neto desviado. Continue orando por essa pessoa, porque eu passei 20 anos fora da igreja e eu voltei. E agora que eu voltei, eu preciso contar para todo mundo a grande burrada que eu quase fiz de ficar fora. Aconteceu uma tragédia na minha vida, como acontece na vida das pessoas. A gente sabe que esse mundo não é o plano de Deus, né? A gente espera um mundo perfeito em que não vai haver pecado. E eu tinha 16 anos, eu sou filha única, não tenho muito contato com meu pai. E a minha mãe, ela descobriu um câncer no intestino. Em 2 meses ela faleceu. E para mim foi um impacto muito grande, eu era muito nova. E eu entrava na igreja e eu começava a chorar. Eu chorava muito, eu só chorava, não conseguia prestar atenção no culto. E eu me deixei levar por isso e acabei me afastando. Porém, a gente se afasta da igreja, mas a gente não se afasta de Deus, né? O Espírito Santo sempre me incomodava. Então, por mais que eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu cresci numa cidadezinha pequena, no interior, Alto Caparaó. Inclusive, tem uma igreja adventista linda lá. Um beijo para minha família que é de Alto Caparaó, que orou muito por mim todos esses anos. E aí, por mais que estava fora da igreja, às vezes eu frequentava um ambiente, uma festa, eu não me sentia bem ali. E eu conheci o meu marido no mundo. Só que no nosso primeiro encontro, quando a gente saiu para jantar, eu contei que eu tinha a origem raiz cristã. E ele contou que ele também. Olha! Meus olhos brilharam, foi como assim, sabe como se eu tivesse ganhado na Mega Sena? Eu olhei para ele de uma forma diferente. Hoje em dia ele me fala que a mesma coisa e eu estava orando.
Mesmo fora da igreja, eu estava pedindo a Deus que enviasse para mim uma pessoa bacana, que tivesse os mesmos princípios, porque eu tinha certeza que isso ia me ajudar a voltar. Então era Deus usando alguém para te chamar. Eu tenho certeza, pastor, que Deus usou um ao outro. A gente já conversou sobre isso, porque o meu marido também estava orando. Ele tinha se separado, ele já teve um casamento anterior de 14 anos, tem um filho lindo, que é o João, que é o meu enteado. E ele também queria muito reconstruir a sua vida, reconstruir a sua família. Nós somos fruto de oração um do outro, por isso que a gente participou recentemente do Bíblia Fácil. O tema foi família e foi muito emocionante, porque quando eu perdi a minha família muito cedo, eu queria construir a minha. E a família, ela é a extensão de Deus na Terra, né? Então, Deus foi muito maravilhoso comigo em me dar a minha família e me dar a oportunidade desse retorno. Que bênção. E a Novo Tempo teve um papel também fundamental para isso, ferramenta de Deus para... E é visceral, eu vejo nos teus olhos esse presente que Deus te deu. Que bonito, viu, Aline? Deus fazer isso, né? Você tem um sorriso, uma pessoa que... às vezes a gente passa por tantos trabalhos, tantas coisas, e aí Deus nos dá um beijo no rosto com pessoas, né? E a gente traduz isso como a gente vai falando. Então, esse presente que Deus te dá, parece que você chega a gratidão na gente. Muito, muito. Porque assim, eu poderia ter perdido essa oportunidade, sabe? Quando eu voltei para a igreja, antes disso, né? A gente estava na pandemia e o meu esposo, ele assistindo a televisão, passou pela Novo Tempo, não foi que eu, ex-adventista, falei, olha esse canal aqui, que bacana. Ele, por ele mesmo, ele estava passeando nos canais e ele começou a ver a Novo Tempo. Aí eu olhei assim dentro de casa e falei, o que você está assistindo? Esse canal é da minha igreja, né? E comecei a conversar com ele, a gente começou a assistir juntos, nos tornamos Anjos da Esperança. E apesar da gente estar afastado, a gente era sério num quesito com Deus, que é o dízimo. Eu sempre entendi que aquele valor, ele não era meu, ele era do Senhor. Então, eu e meu marido, nós sempre fomos dizimistas fiéis. Só que ele entregava em outra denominação e eu entregava na igreja adventista lá do interior. E a gente resolveu se tornar anjo também. Na época, o meu escritório não era tão grande como ele é hoje, então eu posso dizer que eu fui fiel no pouco. E é muito grato depois que tudo deu certo. Hoje a gente tem um escritório grande, já tive mais de 50 advogadas, agora a gente reduziu um pouquinho o time. Vir até os estúdios da Novo Tempo e ver o carinho com que vocês fazem tudo. É muito lindo, assim, a gente vê que o dinheiro é bem empregado. Mas, rebobinando, não sabia de nada disso. Até então, só estou assistindo, meu esposo está assistindo. E eu senti um desejo no coração de ir à igreja. Aí aquele velho, né, Google, Igreja Adventista Barra da Tijuca. Eu vi que tinha uma muito perto da minha casa. Eu fui. Naquele dia, quem estava pregando era o pastor Conrad, que fez parte do Arautos do Rei. Verdade. Que é um querido. E aí eu assisti ao culto e no final eu me lembrava que na Igreja Adventista a gente cumprimenta o pastor na porta da igreja. Quando eu cumprimentei ele, eu desabei a chorar. Passou um filme na sua cabeça. Passou um filme, ele me abraçou. E dali eu fui voltando, mas também parecia assim, é difícil porque o inimigo, ele usa muito, né? O que eu sentia, e talvez se alguém estiver assistindo e já foi adventista e tem vontade de voltar, talvez esse testemunho possa ajudar. Eu olhava para as pessoas que estavam dentro da igreja e eu imaginava que elas eram perfeitas, que ali só tinha anjos, literalmente. E eu estava tão errada, eu ainda... Não é errada aos olhos da sociedade, porque eu era casada, mas eu ia num ambiente, tomava uma taça de vinho, eu ainda fazia algumas Tinha coisas alguns hábitos que não... que para Deus não estavam legais. E eu me sentia suja com isso. E em vez de, vou me limpar, eu ficava, não é para mim esse ambiente, eles são isso, eu não sou. O inimigo, né, trabalha nessa questão, mas o Espírito Santo também trabalha. E ali eu fui criando amizade com pessoas na igreja e falando, vem minha filha, vem do jeito que você está. Foi indo para casa, foi ajeitando, Deus foi colocando, calma. Porque eu sempre falo, né, que ele fez na minha vida. Ele vai no lodo, tira você do lodo, tira o lodo de você e te cuida. O que é misericórdia? Nos tira da miséria e nos dá um lugar à mesa. Nos dá família, né, nos dá direção. E eu pergunto para você também, Aline, o que é para você ser um anjo da esperança? Assim, você visitou a Novo Tempo, você viu que agora conheceu um pouquinho da nossa família, que você faz parte. O que é esse sentimento? Fala para o pessoal que está em casa te vendo ali na câmera 1.
O meu sentimento sendo anjo da esperança é de gratidão profunda, porque a gente se tornou anjo no pouco. É o que o Cris falou. Uma revista custa R$5, se você doa R$10, já são 2 revistas. Então, você não precisa se tornar um empresário de sucesso para se tornar um anjo. Ajuda da forma que você consegue hoje em dia. Deus com certeza vai te abençoar. Não estou falando de teologia da prosperidade, mas sim de um Deus que nos ama e que vê o desejo no nosso coração. E eu e meu esposo, antes de eu voltar a ser adventista, a gente vem até a Novo Tempo para fazer o tour, que muita gente não sabe, né? Posso fazer aqui propaganda do tour? Pode fazer. O tour é gratuito e é maravilhoso, porque você consegue ver onde você está empregando a sua doação. É lindo, eles atendem a gente super bem, mostram para a gente as instalações, é tudo muito bem cuidado, com muito zelo. E aí, hoje, eu continuo sendo anjo. Na época, eu não sabia como que eu ia fazer para doar. Eu joguei no Google, Pix, Anjos da Esperança. E apareceu, né, anjos@novotempo.com. E eu comecei a fazer a doação e é gratificante, porque você vê que é um trabalho que o Espírito Santo está comandando. Você vê que não é à toa o tanto de depoimento que a gente vê de pessoas que estavam passeando pelos canais e chegam até esse canal maravilhoso. Amém. Então, um sentimento é de total gratidão. E eu estou muito feliz pelo convite. Sempre que precisarem, eu vou estar aqui para falar da bênção que é esse canal de televisão. E a bênção de receber aqui, Aline, que passa rápido aqui a bênção e o presente, a gratidão que nós temos. Muito obrigada. Estendo o nosso abraço ao Gustavo, que Deus continue te abençoando, que você leve informação, que você possa aí, né, ser a doutora do consumidor, mas a doutora do sorriso de transformação, que a sua família receba esse abraço, né? Tanto o pessoal lá da cidade de Alto Caparaó e também da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Então é Minas Gerais e Rio de Janeiro. É isso. Então um abraço pessoal de Minas e Rio de Janeiro, dessa família maravilhosa, por nos emprestar aqui a Aline um pouquinho para contar essa história. E você veio aqui fazer o tour, viu, turma? A gente espera você aqui em Jacareí. Aline? Prazer foi todo meu, Prazer Cris. todo nosso. Muito obrigada. A casa literalmente é sua. Obrigada. Tá bom? E a gente segue no nosso programa. Você gostou demais? Faz o seguinte, procura lá, Doutora do Consumidor. Já segue para as informações, tem alguém cristã com esse tipo de conhecimento, esse tipo de envolvimento, que você precisar, você já sabe, tá bom? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Já tem Paulo Sereda no Momento Sebrae, falando para você sobre precificação inteligente. Cris, o que é isso? Já tem a palavra do Senhor, um recado da Bíblia para o seu coração. 2 minutinhos, um breve intervalo e a gente volta já. Anjos da Esperança Empreendedores, de volta, depois dessa linda história de esperança com a Aline Heidrich, né? Aprendi a falar o nome dela aí, que legal, uma história muito especial. Vai um abraço também para o Gustavo, seu esposo. E como prometido, o Momento Sebrae, um tema essencial para quem quer ter um negócio saudável e também lucrativo. É a ideia de compreender como estabelecer uma precificação inteligente. Cris, eu gostei do termo, mas eu quero aprender um pouco mais. No Momento Sebrae de hoje, Paulo Sereda, que é um parceiraço aqui da Novo Tempo, ele vai explicar para você que o preço não é apenas um número, mas é uma forma de se posicionar. Você posiciona a sua marca com preço no mercado, você se conecta com o seu público. E um destaque especial também para os custos visíveis e invisíveis. Agora tem questões técnicas. Como o tempo e a dúvida do cliente e como esses elementos impactam nas vendas. Cris, eu estou aqui, olha, curioso para saber qual vai ser essa dica especial do Paulo Sereda. Com você, Momento Sebrae. Olá, meu amigo Anjo Empreendedor. Estamos começando mais um Momento Sebrae dentro do programa Anjos da Esperança Empreendedores. Programa em parceria com o Sebrae e a TV Novo Tempo. Eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na gestão de qualquer negócio: precificação. Tem uma pergunta que nos fazem muito enquanto consultores financeiros: posso dar desconto? Posso vender mais barato? Normalmente essa questão ela vem acompanhada da necessidade de aumentar as vendas que as empresas têm. Forte concorrência no mercado e uma ideia de que se eu abaixar o preço, eu posso aumentar as minhas vendas. Então, uma primeira dica para você
não perder dinheiro com aquilo que você está fazendo, anote aí. Pode ser que nem de graça alguém queira consumir ou ter aquilo que você está oferecendo. Eu estou dizendo isso porque existem custos que estão dentro do seu negócio e que você precisa controlar e que nessa série nós vamos explicar para você. E existem custos que também incorrem para o seu cliente, que ele tem, e não é só o quanto ele paga para adquirir o que você está oferecendo, bem ou serviço. Por exemplo, acho que boa parte das pessoas que estão nos acompanhando nessa série já deve ter desistido de comprar alguma coisa, entrar em um restaurante, adquirir algum produto em promoção, ou até ir em algum lugar com algum evento gratuito, porque a fila em frente era muito grande. Isso é porque, para a pessoa, o custo do tempo é um custo muito importante. Então, será que é fácil de entrar no seu estabelecimento comercial, compreender o que você está oferecendo, ser atendido e efetuar o pagamento? Atenção! Porque pode ser que as pessoas estão desistindo, não porque você está vendendo caro. É importante também você ter uma ideia que o teu preço de venda, ele expressa muitas vezes o valor em que você está posicionado. Marcas que são de luxo, elas estabelecem um preço visando o que nós chamamos de desnatar mercado. Então eu quero que só uma pequena parcela da população tenha acesso ao que estou oferecendo, porque o meu produto vai ser um símbolo de elite, posicionamento de mercado. O teu preço posiciona a sua empresa no mercado e comunica para o seu cliente se está agregando ou não à imagem dele o que você está ofertando. Então entenda o seu público-alvo, entenda que tipo de oferta você está fazendo, faça a correta segmentação de mercado para ter uma correta posição de preço. Um outro ponto importante dentro da oferta de produtos, bens e serviços é principalmente para quem está começando. Estou começando um negócio, um profissional da saúde, um dentista, um fisioterapeuta ou até uma nova lanchonete, enfim, estou começando um negócio e a minha marca, o meu produto, o meu serviço ainda não é conhecido. Então tem um custo na cabeça do seu cliente que não é monetário, que é o custo da dúvida. Será que é bom? Será que eu vou ser bem atendido? Será que o que essa pessoa está falando para mim é verdade? Será que o quanto estão cobrando é um preço justo ou não? Essas perguntas, que são riscos percebidos, elas podem muitas vezes impedir que alguma pessoa consuma o seu produto. Então, quando eu estou entrando no mercado, eu posso fazer ali uma promoção de preço, até para que as pessoas se sintam incentivadas ou atraídas para consumir o que eu estou oferecendo. Só que, olha, dica importante, hein? Eu vendo, portanto, como eu estou entrando no mercado, eu estou dando esse desconto. Porque se eu entrar com um preço baixo de largada, eu vou posicionar o meu produto de maneira equivocada e depois dificilmente eu vou conseguir reposicionar o meu produto no mercado. E para encerrar essa nossa conversa nesse primeiro programa de finanças, eu gostaria que você não tivesse medo. Não tenha medo de aprender sobre controles financeiros. Não é um negócio de outro mundo, não é tão difícil assim, mas é disponível para todo mundo que tem ali o desejo ou quer aprender. Qualquer um pode aprender. Não é tão difícil, é um pouco trabalhoso, eu devo admitir, mas qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode ter acesso e vale a pena você enveredar pelos controles financeiros. Momento Sebrae. Vai um abraço especial a toda a equipe do Sebrae, Paulo Sereda. Lembrando que essa é uma parceria com a Novo Tempo, onde eles doam tempo. O Sebrae está aqui todos os domingos de forma gratuita. Que legal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, acesse sebrae.com.br. Lá tem muito material para quem quer empreender, para quem já tem de longa data, né? Eles têm ferramentas especiais para ajudar o empreendedor aqui no Brasil. Muito legal. E você viu que entender o valor do seu produto
é o primeiro passo para você crescer de maneira sustentável, né? Então, não é para você ter medo de aprender sobre finanças. Esse conhecimento pode ser o diferencial aí para o seu sucesso do seu negócio. E nos próximos episódios do Momento Sebrae, nós vamos continuar com o tema finanças para te ajudar a fortalecer a sua gestão e também vender melhor, sem perder o dinheiro, tá bom? E lembrando que você pode acessar essa série, né, as anteriores. Cris, eu estou pegando hoje, mas eu quero ver o que o Paulo Sereda ensinou semana passada, retrasada, desde o primeiro. Tá tudo no YouTube. É só você seguir o nosso canal no YouTube, Anjos da Esperança. Lá tem materiais do programa semanal, ali durante a semana, né, de segunda a quinta, tem testemunhos, mas tem também os materiais do Anjos da Esperança Empreendedores. Lá tem as histórias de esperança e tem o Momento Sebrae. Lá você vai encontrar várias dicas do Paulo Sereda para você, tá bom? Vai lá, se inscreve, que é de graça, gente. E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho do Sebrae, sebrae.com.br. Bom demais. E eu quero fazer um convite a você a se tornar também um anjo da esperança ou um anjo da esperança empreendedor. É você ajudando a Novo Tempo a se manter no ar. Exatamente, esse programa, a Novo Tempo, a rádio, a TV, não tem patrocínios. A gente envia estudos bíblicos de graça, mais de 1.000 por dia. Como? Milagres como você pode se tornar. Mande uma mensagem agora para o nosso WhatsApp. O WhatsApp está aqui, é o DDD 12 9 8176 6630. Fala, quero ser um anjo, quero me tornar um doador, qualquer valor. E de qualquer jeito, seja no boleto, no débito, no cartão de crédito, o que você achar melhor no Pix. Então manda para a gente, quero me tornar um anjo da esperança, tá bom? Ó, se você quiser agora, você pode apontar aqui para o QR Code, aquele ladinho, a câmera, que vai direto para o nosso WhatsApp, tá bom? Fácil, fácil. E tem a campanha do mês de novembro. Exatamente, nesse mês de novembro, nós estamos angariando recursos para você que já é um anjo fazer uma doação extra ou para você que não é se tornar, porque nós queremos reimprimir revistas que falam sobre o tempo do fim. As pessoas estão desesperadas, tem gente que acha que Deus é culpado, que Deus não existe. Começa a pegar aí linhas de conspiração, porque é 8 reis, porque agora o Papa trocou, não sei, e não consegue interpretar Daniel, Apocalipse e os temas escatológicos, né? Do tempo do fim. A gente vai reimprimir aí Apocalipse, Daniel e também Céu e Inferno. São 3 revistas. Em breve, se Deus quiser, ano que vem, a gente vai ter um curso falando aí novo sobre Apocalipse e Daniel. Mas hoje é o que nós temos. Nós temos que enviar esse material, por quê? É guerra em Israel, é guerra na Rússia, é bombardeio em tal lugar, né? Enfim, né? O amor se esfriando, na América do Sul aqui, enfim. E a gente tem que dar uma resposta. O cristão sempre dá uma resposta. Então faça uma doação especial através do nosso Pix, que é anjos@novotempo.com. E essa doação desse mês em especial vai justamente para a gente reimprimir essas revistas, tá bom? Vamos fazer o seguinte, enquanto você doa, nós vamos para um breve intervalo, porque tem a palavra do dia, uma mensagem de Deus, da Bíblia para você. A gente fecha esse programa sempre no alto. O melhor prato é servido no final. Não sai daí 2 minutinhos e a gente volta já. Anjos da Esperança Empreendedores, que bom estar com você aqui, finalizando mais um programa especial, né? Cada episódio é preparado com muito carinho. Desde a abertura do nosso programa, o Anjo 360 trazendo transparência, as histórias de esperança, até os momentos de celebrar e aprender. E como eu sempre digo, nós terminamos com o prato principal, a Palavra do Senhor. Ela é a base de tudo que a gente faz aqui na Novo Tempo, é o fundamento do nosso trabalho, é o ponto de equilíbrio entre a fé prática e, claro, a fé e a prática da fé, né? A gente coloca em prática, que você possa hoje mergulhar na Palavra do Senhor e, é claro, colocar em prática. Começa agora, para você, a Palavra do Dia. Vamos à Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí na sua casa. Vou até tomar uma aguinha aqui, me permita, diretor. Olha só. Água e agora pão, né? Em Provérbios 16, 11. Abra sua Bíblia aí. Provérbios 16, 11. Peso e balança juntos pertencem ao quem? Ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Você viu como é que é? Esse versículo parece falar de comércio, né, Cris? Mas, na verdade, fala de caráter. Vamos mergulhar aqui na época.
na época que estamos vivenciando esse contexto aqui, na época os comerciantes eles usavam balanças para medir os produtos. Eu ainda acompanhei isso, né? Já sou grisalhinho aqui. Mas na época de Jesus também, muitos manipulavam o peso para ganhar mais. Então, Deus estava dizendo o seguinte, olha, eu estou atento ao que você faz quando ninguém está vendo, hein? E aqui começa a reflexão de hoje. O nosso tema especial é justiça e equilíbrio nas decisões profissionais. Ai, 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 queridos. Exortação para o povo de Deus. Hoje nós falamos sobre precificação, não foi? Sobre como definir valores e não apenas preço. E é isso que o reino de Deus também ensina. Como assim? Precificar não é só sobre lucro, meu querido. É sobre justiça, é sobre transparência, é sobre fidelidade aos princípios, é sobre ser ético sem deixar de ser eficiente. É isso mesmo, tem gente que quer ser ético, mas quer colocar a mão para trás e só quer... Não, porque não é desorganização, né? É espiritualidade, não é utopia. Então Deus não chama empreendedores para quebrar, não está te chamando para quebrar o teu negócio, mas para florescer com propósito. Se é para crescer direito. A gente que acha que viver pela fé é ignorar a realidade, né? Esse povo aí cristão não está aí, não, olha, vive no mundo da lua, não. A fé verdadeira, ela é equilibrada. Ela é capaz de confiar no sobrenatural sem desprezar o responsável. Isso é muito importante. Você não compra remédio na farmácia sem dinheiro, não é verdade? Que utopia é essa? Mas também não compra paz com o dinheiro do mundo. Ai, foi forte, né? Esse é o equilíbrio. Deus nos ensina que o cristão ele é sensato, ele é prudente, tem até versículo para isso. Ele é equilibrado. E esse equilíbrio não vem das suas planilhas, viu, gestor? Vem do Espírito Santo. Ele é o Consolador, ele quem me guia, quem guia você. E o livro de Provérbios, que eu acabei citando aqui, ele é cheio de ensinamento prático. Ele fala sobre balança, sobre peso, sobre honestidade, sobre trabalho, sobre sabedoria, porque Deus não separa o espiritual do profissional. Espera aí, olha, eu vou para a igreja agora, vou colocar minha roupa de ovelhinha e no profissional eu vou agora colocar minha roupa de lobo. Não. A forma com que você trata o cliente, a maneira com que você fecha o contrato, a forma com que você paga o seu funcionário, a forma que você cumpre o prazo, tudo também é espiritual, meu querido. Deus não quer apenas a sua adoração num dia de semana. Eu vou na igreja agora no sábado, no domingo. Ele quer a sua integridade também na segunda-feira. Não é verdade? Um caso simples. Eu dou feliz sábado, eu falo, Deus te abençoe, e no jogo da terça-feira eu mando um irmão para um lugar fora do reino. Eita! Vamos fazer o seguinte, Cris, não é utopia. Pense em personagens bíblicos que já viveram isso. Lembra, já falei sobre ele aqui. José, por exemplo, administrou o Egito com justiça. Ele tinha o poder nas mãos, mas escolheu servir. Ele não usou a balança no seu favor. Ele usou a balança para salvar um povo. Daniel, mesmo numa corte pagã, ele não se corrompeu com os presentes do rei. Ele não negociou seus valores para ter promoção na empresa. Ele era excelente, mas ele era inteiro, sem divisões. Ele não dividiu fé e profissão. E falando sobre o exemplo de quem vacilou, Zaqueu, meu querido, um cobrador de impostos, ele encontrou o nosso mestre e decidiu o quê? Ajustar a balança dele. E aí, você tem ajustado a balança? Zaqueu, eu roubei algum deles, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu, na balança da vida. A conversão de Zaqueu não foi só um discurso aqui, foi uma mudança de postura profissional. O profissional Zaqueu mudou espiritualmente. E é disso que Deus está falando hoje. O teu trabalho é um campo missionário, meu querido. O teu negócio é uma plataforma de esperança. O teu cliente é alguém que precisa ver Jesus na sua honestidade. E por isso o tema do programa é tão certo. Mais do que um negócio, uma missão. Esse é o contexto principal desse programa aqui, o Anjos da Esperança Empreendedores. Eu digo para você que justiça é fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. E equilíbrio não é deixar que as pressões do mundo te tirem o teu propósito do céu. E há um texto muito legal, aqui nessa palavra de Deus aqui, que é fonte da Novo Tempo, lá em Miqueias 6:8,
que resume isso tão bem. Lembra? Ele te mostrou, ó homem, o que é bom, e o Senhor pede de ti que pratiques justiça, ames a misericórdia e faça o quê? Ande humildemente com o teu Deus. Quem fala isso é Deus. Então, meu querido, ei, vem cá, de pertinho, deixa eu olhar para você. O equilíbrio do cristão, ele está entre a verdade e o amor. A lei e o amor andam de mãos dadas aqui, ó. Entre o resultado e a retidão, entre o lucro e a lealdade. Deus não te chamou para escolher um dos dois, mas para viver os dois com sabedoria. Tem gente que é muito inteligente, mas não tem discernimento. O cristão pode ser próspero, sem ser ganancioso, pode ser exigente, sem ser duro. Ele pode cobrar justo, sem vender o sistema. Ele não pode se entregar. E como o Espírito Santo é a balança de Deus dentro de nós. Ele nos ensina a dizer sim quando é hora de avançar e não quando é hora de esperar. Ele nos ajuda a precificar sem precificar a alma. É viver com justiça, meu querido, mas também com graça. É um equilíbrio que faz de um negócio uma missão. Meu apelo a você, então, se você é um empreendedor, se você é um líder, se você é um funcionário, se você é um pai, se você é uma mãe que está acompanhando esse programa, lembre-se, Deus está vendo a sua balança. Está se escondendo de quem? E o que Ele procura não é um peso do ouro desse mundo, mas é o peso da consciência de dormir tranquilo. Ele quer que você faça tudo como para o Senhor, com honestidade, com justiça, com amor. Não somos perfeitos, mas Deus quer o nosso coração. Porque quando você é justo, Deus te torna próspero. Quando você é equilibrado, Deus te dá estabilidade. Quando você vive com propósito, o seu negócio se torna uma extensão do reino. Eu quero convidar você de casa para orar, para que o peso e a balança sejam justos, pertencentes a quem? Ao Senhor. Que cada decisão sua passe primeiro pela mão de Deus. Vamos falar com o Pai. Querido bom Deus e Pai, obrigado por essa palavra de hoje em Provérbios, a confirmação aqui em Miqueias. A tua palavra é viva, atravessa os séculos e nos pede um coração justo como o Senhor é, para que possamos amar como o Senhor nos ama, que possamos ser uma extensão do reino, para que o negócio possa ser também uma missão. Pai, que na nossa balança a gente possa ser um bom líder, que a gente possa cobrar, mas cobrar com amor, e que a gente não viva também uma utopia, porque a gente precisa de retidão e organização. Queremos mergulhar no Teu Espírito, esse Deus triuno. Pai, necessitamos da graça e o poder de Deus, a graça em Cristo Jesus, a sabedoria e o equilíbrio do Paráclitos, o Consolador. Obrigado, Senhor, por não nos deixar só. Nós estamos voltando para casa, para um novo lar, mas enquanto isso possamos viver já com os hábitos do reino, com a estrutura do reino, Senhor, com os Teus trejeitos em cada milímetro do nosso coração, seja CPF, seja CNPJ, mas que o nosso coração de ser humano se quebre diante do Teu altar. Pedimos a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua direção, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que honra, que bom que você está aqui. Fechamos o nosso programa pela graça do Senhor. Eu espero você, sabe quando? No domingo que vem. Eu oro por você e você faz o quê? Você ora por mim e Deus age por nós. Sou anjo, sou novo tempo. Um grande abraço para você e a gente se encontra no próximo domingo. Segue na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Tchau, tchau.